Provavelmente todos conhecem aquele sentimento profundo que surge quando o olhar se perde na imensidão do céu noturno e se percebe não apenas uma infinidade matemática, mas algo vivo e palpável. Nesses momentos, o mundo ao redor parece ser apenas uma das inúmeras possibilidades e surge a questão: e se isso não for apenas uma bela metáfora? Toda essa narrativa a seguir tem o caráter de uma investigação e se baseia em ideias extraídas de diversos ensinamentos místicos. Alguns conceitos podem parecer ousados e controversos, por isso é importante encará-los como uma hipótese interessante que permite olhar para a realidade habitual sob uma nova perspectiva. O objetivo desta investigação não é provar, mas explorar. Todas as noites, ao mergulhar no sono, o ser humano se encontra no limiar de uma encruzilhada invisível. É um lugar onde a consciência faz uma escolha silenciosa, mas decisiva, em qual realidade despertar no dia seguinte. Esta é uma jornada ao fascinante mundo da teoria das realidades alternativas. Falaremos sobre como a chave para esses mundos pode estar escondida na fase mais profunda e escura do sono, onde nem mesmo os sonhos existem. Será examinada uma técnica prática que, segundo essa teoria, permite escolher conscientemente o roteiro do dia seguinte. Vamos começar com o conhecido teste psicológico de Rorschach. Imagine uma simples mancha de tinta. O que você vê nela? Uma pessoa verá uma borboleta elegante, outra um casal dançando e uma terceira, um urso ameaçador. A mancha é uma só, mas as realidades que nascem na consciência de quem a observa são inúmeras. Este teste não é apenas uma ferramenta de diagnóstico, é um modelo perfeito da nossa interação com o mundo. Estamos acostumados a pensar que vemos uma realidade objetiva, mas na verdade a interpretamos continuamente. O mundo não nos dita como ele deve ser. Ele, como um espelho imenso, apenas reflete o que já existe dentro de nós: medos, esperanças, experiências e expectativas. A chuva é apenas água caindo do céu. Mas para alguns é um símbolo de purificação e romance, enquanto para outros é motivo de melancolia e planos frustrados. Se em uma simples mancha de tinta cada um vê seu próprio mundo, o que dizer de coisas mais complexas, das pessoas que encontramos, dos eventos que acontecem, do nosso próprio destino? Antigos ensinamentos místicos afirmam: a vida é uma mancha de Rorschach semelhante. O que a torna feliz ou trágica, cheia de sentido ou vazia, é apenas a nossa interpretação. Mas surge uma pergunta lógica: quem ou o que dentro de nós escolhe essa interpretação? Quem é o artista que colore a tela neutra da existência com estas ou aquelas cores? Na tradição esotérica, a resposta para essa pergunta está contida em uma única palavra: ego. É importante esclarecer desde já, não se trata de egoísmo ou autoestima elevada. Neste contexto, o ego é o conjunto de todas as nossas autodefinições. É um conjunto de programas, crenças e rótulos sociais que acumulamos ao longo da vida e com os quais eventualmente começamos a nos identificar. Eu sou um empresário de sucesso, ou eu sou um fracassado crônico. Eu sou uma pessoa que sempre tem sorte, ou eu sou aquele que todos abandonam. Programas profundamente enraizados em nosso subconsciente desde a infância formam a imagem de si mesmo como alguém que todos abandonam. Palavras dos pais, avaliações de professores, opiniões de amigos, bem como sucessos e fracassos pessoais. Todos esses elementos moldam a imagem com a qual cada um de nós encara uma nova manhã. É exatamente esse programa, conhecido como ego, que atua como o intérprete, avaliando o mundo através do prisma de suas próprias crenças e emitindo verditos: isso é perigoso, isso é bom, isso é impossível para mim. Em essência, nosso ego é o roteirista do drama pessoal de cada um. Propomos um pequeno experimento mental que permitirá explorar as profundezas da autoconsciência. Tente-se descrever, mas com uma condição importante, sem usar seu nome, idade, profissão, estado civil, nacionalidade ou quaisquer outros papéis sociais. Abandone todos os rótulos e definições habituais. O que resta no final? Quem é esse observador puro e silencioso que olha o mundo de dentro, estando além de todas essas definições e características?
Esse silêncio, esse vazio interior que talvez você consiga sentir, é o verdadeiro eu de uma pessoa, a consciência pura. Todo o resto são apenas atributos temporários que usamos no contexto desta realidade. Acontece que vivemos dentro de um roteiro escrito com base em nossas próprias crenças sobre nós mesmos. Estamos presos na versão da realidade que corresponde ao programa do nosso ego. Mas se existem crenças diferentes, então devem existir outros roteiros, outras vidas e até outros mundos onde podemos ser completamente diferentes. E é aqui que começa o mais interessante. Imagine não apenas um edifício, mas um espaço infinito, repleto de inúmeras variantes. É uma biblioteca que armazena não apenas o passado, mas todas as versões possíveis do presente e do futuro. Em cada prateleira, em cada esfera luminosa, encontra-se um dos destinos potenciais. Os seus destinos. Isso não é ficção científica, mas um desdobramento lógico da ideia sobre a influência da consciência na realidade. Nos ensinamentos esotéricos, esse espaço é chamado de o todo, um campo de potencial puro, onde absolutamente qualquer roteiro já existe e é real. Neste exato momento existe uma versão da realidade na qual este texto nunca foi lido. Existe um mundo onde aquela decisão da qual você se arrepende foi tomada de outra forma e toda a sua vida seguiu um caminho completamente diferente. Existe uma realidade onde a pessoa com quem você tem uma relação difícil agora é a sua melhor amiga. E o portal para essa biblioteca ilimitada de destinos se abre para cada um de nós, todas as noites. Toda noite realizamos um ritual misterioso, adormecer. Estamos acostumados a pensar no sono como um simples descanso para o corpo. No entanto, do ponto de vista esotérico, é algo muito maior. É a nossa viagem diária por outras realidades. Quando começamos a adormecer, nossa consciência entra em um estado de transição. No momento de adormecer, a pessoa mergulha em um estado de consciência particular, um estado limítrofe. Nesse período, os pensamentos se tornam confusos e fragmentos das impressões do dia se entrelaçam de forma bizarra com os frutos da imaginação. Esse processo pode ser comparado a um deslizar por linhas de vida vizinhas, surpreendentemente semelhantes à realidade habitual. Em seguida, vem a fase de sonhos vívidos e coerentes, nos quais frequentemente se refletem nossas experiências mais íntimas ou se desenrolam aventuras incríveis. Algumas teorias afirmam que os sonhos são visitas breves a mundos alternativos, onde nos tornamos participantes de outros roteiros. No entanto, o mais importante e misterioso acontece em outro lugar. Trata-se dos momentos curtos, mas criticamente importantes do sono profundo, quando não há sonhos. Na ciência, esse estado é conhecido como sono delta e os místicos o chamam de o nada ou o portal zero. É o instante em que o ego, programado de uma pessoa, se desliga completamente e todos os rótulos habituais, João, gerente, fracassado, são temporariamente apagados. Nesse momento, a consciência retorna ao seu estado primordial e puro, ao ponto do zero absoluto, aquele mesmo vazio do qual o todo nasce. É nesse silêncio absoluto que, segundo a teoria em questão, ocorre a maior magia. A consciência pura, livre das amarras do roteiro antigo, faz uma escolha, como o feixe de um projetor se focando em um novo quadro da fita infinita de realidades. E pela manhã, a pessoa desperta em uma versão completamente diferente de sua vida. Normalmente, essa escolha é feita automaticamente, por inércia.
Ao adormecer com pensamentos sobre problemas cotidianos e crenças arraigadas, a consciência escolhe o quadro mais semelhante, onde esses problemas continuam a existir. Mas e se fosse possível aprender a controlar esse processo? Não por meio da força de vontade bruta, mas através de um ajuste fino e elegante de sua intenção antes de dormir. A seguir, será apresentada uma técnica prática, descrita por mestres de tais ensinamentos como Neville Goddard. Ela é chamada de deslizamento ou revisão, e não existe tensão, mas pelo contrário, relaxamento e o uso ativo da imaginação. O primeiro passo é começar com pouco. Não se deve, na primeira noite, aspirar a acordar milionário ou a mudar o mundo radicalmente. A psique humana possui uma certa inércia e mudanças bruscas podem causar resistência interna. É melhor começar com algo insignificante. Por exemplo, pode-se imaginar que aquele colega sempre mal-humorado o cumprimentará com um sorriso amanhã. Ou que um antigo hábito desagradável simplesmente desapareceu. Ou que um pequeno problema doméstico se resolveu por si só. O importante é escolher algo em que seja fácil acreditar. O segundo passo é formular a intenção final. Pouco antes de dormir, já na cama, é necessário relaxar ao máximo. Em seguida, deve-se imaginar claramente a realidade desejada. Um detalhe mais importante, a intenção deve ser formulada como se já fosse um fato consumado. Não, eu quero que ele se torne mais amigável, mas eu acordo em um mundo onde tenho uma relação leve e calorosa com essa pessoa. É preciso sentir esse estado. Como é viver em tal realidade? Que emoções você sente? Alegria, alívio, tranquilidade. Permaneça nesse sentimento. O terceiro passo é criar uma nova história de fundo. Este é o momento crucial e mais criativo. É preciso enganar sua mente lógica, que sabe que isso não acontece. Para isso, é necessário inventar e sentir uma cena curta, uma memória da nova realidade. Entre na nova realidade usando o poder da sua imaginação. Imagine como se desenrola a cena com o colega com quem você já desenvolveu uma ótima relação. Desenhe mentalmente um episódio que poderia ter acontecido a qualquer momento, uma conversa descontraída perto do bebedouro, uma troca de piadas ou a ajuda dele em um relatório. Mergulhe nessa situação fictícia, sinta seu calor e realismo como se já tivesse acontecido. Isso criará em sua consciência um novo ponto de partida para as mudanças desejadas. Quando você sentir plenamente o novo estado e sua história pregressa, formule uma breve afirmação como: adormeço com este sentimento e despertarei na realidade onde isso é a minha norma. Solte todos os pensamentos e simplesmente durma. Não se deve pensar em como isso acontecerá ou esperar um milagre instantâneo. Seu trabalho já foi feito. Relaxe e adormeça com a leve sensação de um fato consumado. Esteja atento às mudanças que ocorrem. Elas podem não se manifestar imediatamente e nem sempre de forma literal. Talvez você note como sua atitude em relação à situação mudou, o que, por sua vez, levará a mudanças externas. É possível que a informação necessária venha de uma fonte inesperada. Esse processo pode ser comparado a um lento deslizamento para a versão desejada do mundo. É importante entender que esta técnica não é uma tentativa de manipular outras pessoas. Ela não força ninguém a mudar contra a sua vontade. Trata-se de se mover para aquela versão da realidade, dentre as infinitas existentes, onde essa pessoa já mudou sob a influência de outras circunstâncias. O trabalho é feito exclusivamente com a sua percepção e a sua escolha. Acreditar ou não nesta teoria é uma decisão sua, mas a própria ideia de que não somos lascas de madeira indefesas no oceano das circunstâncias, mas sim exploradores livres em um universo infinito de possibilidades, possui um enorme poder de cura. Ela nos devolve a responsabilidade e a dignidade de criadores de nossa própria vida. Talvez o segredo mais profundo do universo não esteja oculto no mundo exterior, nem em nebulosas e galáxias distantes, mas dentro de nós. No silêncio da nossa consciência. Naquela breve pausa entre a inspiração e a expiração, entre o dia vivido e o que ainda não chegou. Cada noite não é apenas o fim de um dia. É um convite gentil e amável.
Um convite para fechar um capítulo e começar um novo a partir de uma página em branco. E se você tivesse a oportunidade de mudar apenas um pequeno detalhe em sua realidade esta noite? Não para alcançar metas globais, mas simplesmente por um experimento interessante com sua própria percepção. O que seria? Agradeço pela sua atenção. Desejo a você uma noite boa e consciente.